Salve, torcedor santista, e para você que acompanha o meu canal Vargas Santos TV, muito obrigado por participar mais uma vez e ver esse conteúdo, né? Tenho notícias não muito boas para você, né, pessoal? Não do Santos, que do Santos a gente está falando quase no dia a dia, e ainda assim não tem muitas coisas para serem falados, né? O fato é que dois jogadores da seleção brasileira, o Neymar e o Danilo, né? Respectivamente, o Neymar que joga ali no meio de campo do time da seleção brasileira, e o Danilo, que também jogou na equipe do Santos, juntamente com o Neymar, né, lateral direito, titular da equipe do Tite, não jogarão, estão fora dessas duas últimas partidas dessa primeira fase, a fase de grupos, né, da Copa do Mundo do Catar. Né? O Neymar, vocês sabem muito bem disso, sofreu uma contusão seríssima aí no tornozelo direito, né? E o Danilo também sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo, né? O Neymar ainda foi substituído, o Danilo ainda segurou, estava com o tornozelo um pouco doendo, mas acabou indo até o final. Isso prejudicou um pouquinho, né? Eu vou falar para vocês, teve uma entrevista do médico da comissão médica da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, né? Veio dar uma entrevista lá no Globo.com. A lesão do Neymar, né? O que ele falou que aconteceu foi uma lesão do ligamento do tornozelo direito e teve um edema ósseo, né? E a lesão do Danilo foi uma lesão ligamentar medial do tornozelo esquerdo. O que aconteceu, pessoal? Eles fizeram um tratamento tão quanto saíram, principalmente o Neymar ali, que a gente viu ali no banco do reserva, os caras consolando ele, já entrou com gelo. A mesma coisa depois que acabou a partida aconteceu com o Danilo, e já no vestiário eles já também começaram outros tratamentos. Tentaram verificar se essa situação iria evoluir. O que aconteceu foi que deixou as coisas para o dia seguinte. Dia seguinte decidiram fazer um exame de imagem e constatou essas lesões, né? Muito triste, né, pessoal? Dois jogadores importantes no esquema técnico do time do Tite, mas a seleção brasileira, eu desejo muito sorte para esses jogadores, né? Que espero realmente que eles consigam se recuperar nesse pouco espaço de tempo. A Copa do Mundo realmente é um campeonato muito curto, de tiro curto. E a seleção brasileira com certeza vai precisar desses dois jogadores aí para outras fases. Que eu entendo que, no meu modo de ver, embora tenha acontecido algumas zebras, eu acredito que a seleção brasileira consegue passar dessa fase, né? E aí, Vargas, o que vai acontecer com relação a quem vai substituir esses jogadores para essa próxima partida, esse próximo compromisso que a seleção brasileira vai ter agora na segunda-feira contra o time da Suíça, né? Eu acredito que, por no lugar do Neymar, eu acredito que o certo, pelo menos no meu modo de ver, e o Tite tem treinado os jogadores que o Tite convocou principalmente, o Tite tem convocado vários jogadores, principalmente do meio de campo para frente, que são multifuncionais, né? Que fazem 2 ou 3 posições em seus times onde eles jogam, né? Principalmente ali na Europa. Eu acho que, de fato, quem vai entrar no lugar dele pode ser realmente o Rodrigo, né? Que entrou realmente no lugar dele e deu conta do recado. É um jogador muito caracterizado por jogar em várias posições, inclusive no Real Madrid ele jogou muitas vezes como falso 9, substituiu, melhor dizendo, o Karim Benzema em algumas situações dentro da partida quando ele foi substituído. A gente sabe que o Raio, né, o Rodrigo, não é titular absoluto, mas tem feito vários gols importantes, inclusive na semifinal da última Champions League, em qual o próprio Real Madrid foi considerado campeão, né? E com relação à lateral direita também pode entrar o Daniel Alves, mas a gente vai contextualizar um pouquinho mais aqui para vocês que acompanham o canal Vargas Santos TV. Pode entrar sim, o Rodrigo no lugar dele, mas no lugar do Neymar, melhor dizendo, mas eu acredito que o Tite tem uma outra opção, né, de colocar o Fred, voltar naquela formação antiga. Porque o Vinícius Júnior pode continuar, porque fez uma excepcional partida. E ele pode também colocar também o Bruno Guimarães ali no meio de campo. Soltar um pouquinho ali o Paquetá, né? Colocar na lateral direita, ele pode colocar também o Daniel Alves, mas também
tem o Militão, que também já jogou de lateral direita ali no time do Real Madrid, né? Então, cada posição que o Tite vai mexer, principalmente ali no meio de campo, vai influenciar muito que jogador que ele vai colocar ali na lateral direita, né? Eu acredito que se ele colocar o Rodrigo, é uma opção. O Rodrigo é um jogador muito tático, né? O próprio técnico do Real Madrid fala isso, né? O Ancelotti fala que é um dos melhores jogadores da Europa pela função tática que ele desempenha dentro da equipe do Real Madrid. E o Tite, em outra entrevista coletiva, em perguntado por que ele convocou o Rodrigo, ele explicou que o Rodrigo ele tem uma função tática muito específica daquilo que ele pode apresentar dentro de uma equipe. Ele joga ali pela direita e também ele funciona como recomposição, principalmente ali do lado direito. Então ele pode também colocar o Daniel, mas de repente ele pode optar por colocar uma formação antiga pelo Fred, soltar um pouquinho o Paquetá, ou ele pode colocar o Bruno Guimarães, que está arrebentando no Newcastle, e de repente colocar também o Militão lá na lateral direita. Então ele tem realmente duas opções aí, várias na verdade, né? Que ele pode aí verificar o que será melhor para a seleção brasileira. E esperamos realmente que esses dois jogadores aí consigam retornar à seleção brasileira e consiga dar alegrias, principalmente aí para o torcedor santistas e principalmente para aqueles que acreditam no Brasil em ser campeão, né? Hexacampeão novamente não, com certeza vai ser, né, pessoal? Eu torço muito para que isso realmente aconteça, né? E que os jogadores que passaram pelo Santos, o Alexandro, o Danilo, né, que teve essa lesão, que vai ficar algumas partidas fora, né? E justamente o Neymar, que a lesão dele foi um pouco mais complicada, consiga voltar ainda a tempo para servir a seleção brasileira e fazer com que os canarinhos, né, os meninos que passaram pela vida, sobretudo todos que estão jogando na seleção brasileira, consiga ter êxito e trazer a taça para o Brasil novamente. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Vargas Joaquim. Desde já agradeço a todos aqueles que estão acompanhando o meu canal, hein? Tá muito legal. Fica na paz, fica com Deus. E até breve, pessoal. Tchau.